Olá, esse é mais um episódio do Eleven Convida com gestores, ainda mais especial hoje porque a gente vai abordar um tema que a gente vem tentando trazer alguém com essa cabeça e com essa especialidade. Está aqui ao meu lado o Kataguiri. Kata, obrigado pela presença. Gestor dos fundos da família de dividendo da Vinci Partners. Acho que primeiro de tudo, obrigado por estar aqui com a gente. Conta aí um pouquinho da Vinci, antes de eu começar a te cutucar aí sobre a estratégia e um pouco mais do detalhe dos fundos. Bom, primeiro queria começar agradecendo pelo convite e parabenizar também pelos 4 ou 5 anos que já aumentaram um pouquinho a idade de vocês, né? Exato. Mas contar um pouquinho da história da Vinci. A Vinci é uma gestora que foi fundada no final de 2009 de investimentos alternativos. Hoje a gente está com 28 bilhões sob gestão, sendo pouco mais de 5 em renda variável. Tá? Essa parte de renda variável ela tomou um corpo no início de 2010, quando a Vinci fundiu com a GAS Investimentos, que é da onde eu venho. Comecei lá em 2005, ainda como estagiário, sou formado em administração pela USP e passei lá de 2005 até 2012 na análise, passando por praticamente todos os setores possíveis, o que foi muito bom para quando surgiu a oportunidade no início de 2013 assumir a estratégia de dividendos, ter uma ideia melhor sobre as empresas, facilita bastante a gestão. Tá? Ajuda, né? E agora, uma coisa que a gente falava aqui fora do ar é que o fundo de dividendo, e a gente tem as estratégias de renda variável, enfim, com vários pequenos mandatos aqui dentro, a gente falava fora do ar, é que é difícil trazer o conceito do dividendo, né? Porque ele é apressado, né? É super interessante mesmo, assim, apesar o brasileiro gosta de empreender, né? Muitas vezes virou moda criar uma franquia, onde a pessoa vai e coloca todo o dinheiro dele num único ativo, tem que aprender a operar lá o restaurante, por exemplo, arrumar clientela, vender, e no final de tudo, né, pagar o endividamento e só no final da história pegar o dividendo. Mas quando a pessoa tem a oportunidade de já passar para o melhor momento do investimento, que é colher os dividendos, ainda é um processo... Boa analogia. Boa analogia. Que as pessoas têm um pouco de preconceito ainda. Mas, na verdade, a gente sempre fala que a estratégia de dividendos é super interessante exatamente pelo risco-retorno que ela apresenta, né? Uma vez que para as empresas poderem pagar o dividendo, como a gente bem citou aqui, nesse caso de uma franquia, né? Em geral, ela já passou pelos maiores riscos dela, né? Se a gente for falar de uma linha de transmissão, ela tem que conseguir o lote no leilão, conseguir todo o licenciamento socioambiental, tem todo o risco de engenharia, aprovações, construção, pagar toda a dívida dela e depois de tudo isso é que vem os dividendos. Né? Todo negócio que se cria, lá na frente a pessoa mira, o investidor, o empreendedor mira colher um dividendo depois desse investimento. Né? Mas o processo de educação financeira, investimento em ações é um negócio que o brasileiro ainda está evoluindo e a estratégia de dividendos em si eu acho que ainda ela tem um potencial muito maior do que ela representa ainda na indústria. Ainda mais com juro tão baixo, né? Um alerta que a gente faz aqui sempre sobre a escolha de ativos para uma alocação em dividendo é que olhar só a história do dividend yield pode não ser o ideal, né? Você tem que entender um dos trabalhos do gestor, e quando você está escolhendo, eu já queria que você contasse um pouco do teu processo de escolha de investimento, é exatamente compreender o que está por trás de um determinado yield em cada linha do tempo para você conseguir fazer uma combinação de ativos. Como é que está o fundo hoje? Como é que é o teu processo de investimento? Não, ótima pergunta. A gente investe em empresas que pagam bons dividendos ou que podem vir a pagar bons dividendos no futuro, né? Como a gente vinha falando aqui, a gente citou aqui o caso de transmissão, mas a própria Transmissão Paulista foi um investimento que ficou na nossa carteira por 7 anos. Começamos a comprar o ativo logo depois da famosa MP 579, no qual o governo anterior prometeu que as tarifas de energia iam cair 20%.
o mercado exagerou um pouco na reação. Essa empresa chegou a valer coisa de 3 bilhões de reais e ano passado pagou mais de 2 bilhões de reais em dividendos. Né? Demorou um bom tempo, foram alguns anos que essa empresa ficou negociando nesse patamar de 3, 4 bilhões de reais, mas 7 anos depois esse ativo multiplicou por 7, mais ou menos, na nossa mão. Agora a gente acha que o ativo já não apresenta mais esse risco-retorno interessante, mas e acabamos se desfazendo. Então a gente analisa qual que é o balanço da empresa, os fundamentos, vantagens competitivas dela, barreiras de entrada, o fluxo de caixa dela. No caso da Transmissão Paulista, a gente sabia que era um ativo que ia estar gerando ali coisa de 300, 400 milhões de reais por ano de lucro, independente dela estar recebendo uma indenização que ela tinha direito, o governo demorou para reconhecer. RBSE, né? Exatamente. Quando que isso iria ser pago, a forma, as condições. A gente fazia contas de que mesmo se as concessões não fossem renovadas, tinha muita margem de segurança para poder conseguir fazer esse investimento. Tanto é que é um ativo que deu para multiplicar por várias vezes o seu valor intrínseco, né? Mas apesar disso, também acho que esse outro ponto que você citou, quando a gente compara o dividend yield dos ativos contra os juros, apesar de não ser a única métrica, também é uma métrica interessante, né? A gente sempre quis comparar esse dividend yield, na verdade, com juros real e não com o CDI, uma vez que as empresas acabam conseguindo também repassar inflação, como era o caso da Transmissão Paulista, que tinha os contratos reajustados pela inflação todo ano, elas têm oportunidades de crescimento, reinvestimento. E uma métrica interessante que a gente olha no nosso fundo hoje é que pela primeira vez no final desse ano, provavelmente a gente vai ter o dividend yield superior ao CDI. Tá? E se a gente for olhar 2 outros anos no qual essa métrica, né, o dividend yield contra o CDI ficou muito próximo um do outro, um foi 2009, que foi quando os ativos caíram muito decorrente da crise do mercado imobiliário americano. Aquele ano foi o ano no qual o fundo apresentou o maior retorno absoluto, subindo mais de 60%. E o outro foi 2011, onde na verdade foi um dos maiores alfas que o fundo apresentou, quando o fundo subiu próximo de 20% contra uma queda de 20% do Ibovespa. Por que você acha que o fundo conseguiu fazer isso naquele momento? É um pouco do que a gente estava falando anteriormente, né? Investir nessas boas empresas que a gente brinca, né, que o dividendo já é consequência de um bom negócio. Sim. Ou deveria ser, né? Na maioria Isso, das vezes. Tirando alguns casos quando a empresa acaba se alavancando para pagar o dividendo. Exato. Sem que ela tenha um fluxo de caixa que consiga dar o lastro para esse pagamento de dividendos, você tem toda a razão. Mas investir em empresas que têm um bom fluxo de caixa, bons negócios, no final do dia faz com que mesmo se ela caia alguma coisa, como foi o que aconteceu em 2008, ela vai acabar tendo o seu valor reconhecido ao longo do tempo, né? E a gente brinca que quando a gente está investindo em ações, em empresas que pagam bons dividendos, na verdade a gente está numa maratona. Sim. E não numa corrida de 100 metros. Né? Então, que é a história que eu disse no começo, que o brasileiro é retorno, apressado. Né? Exatamente. Então, apesar da gente não ter sido o melhor fundo em 2009, a gente provavelmente foi um dos melhores em 2008, que a gente caiu só 20% versus uma queda de, na média, 40%, 50% aí da indústria. Né? E aí, quando você cai 50%, depois tem que dobrar para voltar para o 0 a 0. Exato. Tá, então, acho que é o que a gente brinca de consistência, visão de longo prazo, que são coisas que fundamentam a nossa filosofia de investimento. A gente se denomina investidores fundamentalistas, né? Tudo isso, no final do dia, ajuda a gente a obter esse retorno interessante de médio e longo prazo. Se a gente for olhar a história do fundo, são 14 anos que a estratégia está de pé já. Nesses 14 anos são quase 1000% de retorno versus a metade disso, pouco menos da metade disso do Ibovespa e 1/4 disso do CDI. A diferença é brutal e a estratégia de dividendo, eu costumo dizer aqui que é para quem efetivamente quer
entrar em renda variável com a percepção de segurança dentro, evidentemente, isso não fosse oscilar na renda variável, né? Mas entender que são pedaços de companhias em melhor ou com algum tipo de previsibilidade nas suas finanças e tende a ser uma estratégia menos volátil. Procede isso, não? Isso, não só a gente tem conseguido apresentar um retorno bem satisfatório, mas quando a gente pondera pelo risco, uma das métricas que o pessoal gosta de olhar, a volatilidade, por exemplo, ela fica ainda mais interessante, né? Porque não só o retorno ao longo do tempo foi bem expressivo, mas ponderado pelo risco. A história do retorno ajustado ao risco. Exatamente. E como é que está a cabeça do fundo hoje? Como é que estão as posições? Você me contou uma história lá o último papo que eu fiz com o cara tá lá na 20, eu cheguei aqui, chamei os analistas do setor e falei, cara, vocês têm que ouvir o cara contar essa história, porque foi interessante. Conta aí para a turma um pouco da empresa que você me contou e se ela ainda é uma posição relevante para o fundo. Não, a empresa que a gente está comentando aqui no caso é a TOTVS. Apesar dela não ter um dividendo tão elevado, ela tem um fluxo de caixa constante, com uma recorrência bem interessante, ajustada por inflação. Então são várias das métricas que a gente gosta bastante de olhar, né? Já tem 1 bilhão de caixa líquida, então ela vai acabar fazendo ou investimentos interessantes ou isso voltaria como dividendo em algum momento do tempo, tá? Mas na verdade o que fundamentou todo esse nosso investimento foi alguns fatores, mas primeiro, no final do ano passado a gente via que a confiança voltava a aumentar com as eleições definidas e na verdade o que segurou muito investimento aí no setor de tecnologia foi a confiança, né? Todo mundo apertou o cinto os últimos 5 anos, todo mundo segurou os custos da forma como pôde, seja demitindo pessoas, cortando o número de licenças, e isso acabou afetando a TOTVS, tá? Que é a empresa em questão. Empresas acabaram fechando também, aí acabava tendo algum churn também nesse setor, mas tudo isso parecia que ia melhorar. Ao mesmo tempo, estava tendo uma troca de gestão que a gente achava bem interessante, uma nova visão, uma nova forma de olhar as coisas, atuar e cobrar, que a gente brinca que parecia que trocou o técnico e o time começou a jogar bem, né? Entrou o Denis, que era um executivo muito importante lá na Lynx, então esse era um outro fator que ajudou bastante a gente a fazer o nosso investimento. Na verdade, naquele momento foi o trigger para a gente aumentar de forma significativa a posição. Eu só abro um parênteses. Aí, isso vale para quem está nos vendo entender que não só as ações são frações de empresas do mundo real, como as empresas são compostas por pessoas. Não, é um ótimo ponto mesmo, que a gente ainda não tinha falado sobre isso, mas pessoas é um ponto crucial em toda tese de investimento, em toda empresa, né? Obviamente é muito bom você investir na Coca-Cola, mas um bom executivo e um bom time, na verdade, faz bastante diferença. Sim. Mas a gente também brinca que essa troca aconteceu na hora certa e no momento certo, né? Porque dado o que estava acontecendo com a economia, se essa troca de gestão acontecesse 2, 3 anos atrás, a vida da TOTVS teria sido menos pior, eu diria, porque a indústria estava bem difícil. Soma-se tudo isso ao fato de que a empresa estava mudando o modelo de negócio dela, saindo tanto do foco em licença e tendo um foco um pouco maior no SaaS, né, que é uma espécie de mensalidade. Isso faz com que quando você deixa de cobrar essa licença, se por um lado seu resultado cai no curto prazo, por outro você acaba contratando um resultado de médio e longo prazo melhor. Então tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo e faria com que os resultados da empresa começassem a melhorar, coisa que a gente já viu acontecer nesse primeiro semestre, né? Apesar da economia fraca, a TOTVS cresceu a receita dela, na receita recorrente, na casa de 8% no primeiro trimestre, mais para 12% no segundo trimestre.
E isso ainda é só o início da história que a gente estava falando lá atrás. Tem alguns outros passos para acontecer. A empresa está fazendo uma melhor alocação de capital financeiro, humano também, né? A gente brinca, a empresa mesmo fala que os produtos que vendem em 80%, 90% do país, provavelmente você tem que dar uma apertada ali nos 10%, 20% que não estão vendendo, o problema deve ser da força de vendas. Por outro lado, se tem um produto que não vende em nenhum lugar do país, provavelmente o problema é do produto. Sim, tá? Isso a empresa está fazendo também, está consertando os produtos que não vendem ou fazendo parcerias com produtos que têm uma aceitabilidade maior no mercado, como foi o caso da Vetex. Tá? Ao mesmo tempo, vale a pena citar que a empresa também tem um sistema de franquias, onde a força de venda dele muitas vezes é concentrada em algumas franquias que têm uma espécie de monopólio por produto e região. Isso também era bem importante no case, uma vez que o fato da empresa não exercer tanta cobrança nessa força de vendas fez com que muitos delas se acomodassem no tempo. Sim. No momento onde muda a gestão e a cobrança fica um pouco maior, eles também, os próprios franqueados, acabaram se mexendo para isso. Tá? Então, foi alguns pontos interessantes nesse nosso processo de diligência. A gente chegou a falar com N franqueados e foi interessante a gente constatar que muitos deles acabavam demitindo pessoas da força de vendas deles, uma vez que a economia estava mal, ele também quis manter o resultado dele, mas acabava sendo um movimento negativo, né? Ele diminui a força de vendas, vende menos ainda, ele quer segurar ainda mais o resultado dele. Agora, por outro lado, isso acabou se invertendo nesse momento. A gente continua falando com os franqueados e estão praticamente todos contratando. Legal. Tá? O que dá alguns indícios positivos. Isso tem cara de ser um case com o ciclo de vida da transmissão dentro do teu fundo? Não? A gente acha que sim. Esses primeiros passos que a gente está falando, a gente brinca que é só a primeira onda que veio, né? Uma primeira onda que é macro e um pouco, a gente brinca, do maçarico, que é esse aperto na força de vendas. Tem uma segunda onda de produtos, eficiência, e uma terceira onda que são os novos negócios, que a gente acha que também é super interessante e potencialmente bem transformacional. Muito se fala de fintech, né? A gente acredita até um pouco mais no techfin. Sim. Que acho que tem 2 pontos bem interessantes nesse lado. Um, que para quem já passou por qualquer processo de troca de software, sabe que o lock-in, fidelidade do cliente de software é infinitas vezes superior à fidelidade de um cliente de qualquer produto financeiro. E o outro, que também é transformacional, é que o profit pool, quantidade de recursos, o lucro do sistema bancário, serviços financeiros brasileiros, é infinitas vezes superior à parte de tecnologia. Né? A gente já falou com N clientes aí da TOTUS, gastam 10, 20, 30 vezes mais com juros de capital de giro do que investimento em tecnologia. Do que investimento em tecnologia. E se a gente for pensar um pouquinho mais longe, né? Muitas vezes um Google, um Facebook, hoje esses caras eles são os detentores dos dados primários e eles conseguem monetizar isso. Né? A TOTUS, de certa forma, está mais perto também dessa parte de dados, ela tem potencial, obviamente os clientes precisam fazer o opt-in, dar o aceite, tem todo um trabalho, uma lição de casa para ser realizada, mas também é um outro negócio interessante que pode ser monetizado. Né? Se a gente pensar que são 10 milhões de folhas de pagamento que a TOTUS pode... que a TOTUS, na verdade, já vende o sistema de gestão, né? Isso também poderia ser monetizado de alguma forma, né? Vocês comprovam aí que tem muito para andar aí no lado de educação financeira. Sim, exato. Né? E, basicamente, assim, se a pessoa não tem dinheiro sobrando para investir, ela provavelmente tem um financiamento mais caro que potencialmente seria o consignado privado.
Exato. Né? Então, esses 10 milhões de clientes, provavelmente a gente tem 1 de 2 produtos para vender lá. Legal. A gente já fala em nome da própria. Isso é efetivamente o gestor que está ali, que faz parte e que compreende o que é. Está certo, perfeito. Algum outro setor, alguma coisa? Como é que vocês estão em relação ao utilities? Vocês têm o case, evidentemente, o de transmissão que você já falou, mas algum outro case que hoje seja relevante dentro do fundo? Na verdade, a transmissão a gente acabou fazendo o desinvestimento de 100%, 7 anos depois, mas continuamos bem pesado aí nessa parte de utilities. Quase metade ali do portfólio ainda está nesse setor. É um setor com uma geração de caixa estável, previsível, com indexação à inflação, e que, na verdade, a gente vê um cenário onde os juros vai continuar caindo e o crescimento, apesar de estar recuperando, ainda vai ser modesto. Né? Se a gente olhar os últimos anos, na verdade, quase que toda a história aí do Brasil... Dá-lhe revisar pipa abaixo. Exatamente. Né? E nos últimos 3 anos, o mercado comprou bastante crescimento, e ele ainda não veio assim, né? Então, quando a gente olha os ativos, a gente vê que hoje tá bem interessante comprar essas histórias de dividendo, as utilities como um todo tem bastante retorno, né? Hoje a gente vai comparar ali com o juros real, a gente vai estar falando algo próximo de 3%, e são N as histórias que a gente ainda encontra com retorno real na casa de 7, 8, 9%, Sim. O que para hoje é bem interessante, tá? Dentro desse setor de utilities, na verdade, é o nosso principal investimento na CEMIG, que a gente vê também já 6% de dividend yield para o ano que vem. Eu ia te perguntar se você tinha dentro de utilities opcionalidade de privatização, por exemplo. Aí. Exatamente, esse é o case. Né? A gente fez esse investimento no final de 2017, no momento que a CEMIG estava passando por uma mudança de gestão interna ainda no governo do Pimentel. A gente via que a empresa estava melhorando de forma significativa, ia ter alguma redução do lado de custo operacional, melhora de revisão tarifária na distribuidora, redução do serviço da dívida. E a gente achava até que tinha uma opcionalidade de mudança de gestão mais profunda na eleição. Tá? Foi bem interessante isso, que quando a gente retoma o nosso exercício lá dessa opcionalidade, a gente achava que tinha coisa de 20%, 25% de redução de custo para fazer. Hoje a gente olha para a empresa e vê que a CEMIG estatal já está conseguindo entregar mais do que isso. Tá? Ou seja, na verdade, a gente acaba se perdendo no tempo ali, mas a gente vê que essa ineficiência que diversas estatais têm são bem mais profundas Sim. do que a gente imaginava. Então, quando a gente faz de novo o valuation da empresa, a gente vê que hoje ainda não está precificando a privatização, a gente está vendo que tem bastante valor para ganhar só na empresa sendo melhor gerida, ou seja, em algum momento o Estado de Minas, o Zema vai ser obrigado a colocar a CEMIG lá no pacote da reestruturação do Estado. Sim. E acho que nesse momento a CEMIG pode ter uma reprecificação interessante. Maravilha, acho que a ideia desse papo é provocar essa cabeça de longo prazo de fato. Acho que é importante a gente trazer uma visão com uma característica mais pragmática. Bull market é uma loucura, né? Uma fábrica de gênios sem fim, em que tudo sobe muito rápido, ou muita coisa sobe muito rápido e acaba tirando a percepção da cabeça do investidor daquilo que é risco de fato, daquilo que como é que você usa a renda variável a seu favor. Acho que a história da renda fixa está mudando para sempre no mercado brasileiro e essa tese é bem interessante. Fala um pouquinho sobre o tamanho do fundo, como é que você está em relação à capacity do fundo, ou seja, para quem nos vê, quanto o fundo ainda consegue captar mantendo a mesma estratégia, mantendo a mesma linha, para quem não conhece o fundo, quer investir, onde que consegue fazer? Tá. Hoje a estratégia está com 1,3 bi sob gestão e o mercado está bem líquido, eu diria. O fato da indústria ainda ser pequena, o mercado está com muita liquidez,
faz com que seja possível aumentar bastante ainda essa capacidade de investimento sem perder a rentabilidade. Tá? Lá em 2011 ou 12, mais ou menos, a gente chegou a fechar o fundo com mais ou menos esse tamanho, mas naquele mercado, momento né? a liquidez estava bem pior. Tá? Então acho que ainda tem bastante oportunidade aí. A estratégia está em diversas plataformas, como a XP, o fundo nessa plataforma chama 20H Seleção de Dividendos, e o investimento mínimo é da ordem de R$5.000. Então a gente está trabalhando aí para, de fato, como você falou, tentar democratizar os investimentos na estratégia aí pelo Brasil. Nossa, eu faço uma força para isso, que eu acho que olhar para dividendo, passar por esse processo de olhar para a empresa profundamente, para as pessoas que tocam as empresas, para tangibilizar, porque as pessoas... outro dia estava comentando aqui sobre operação de varejo, e daí eu estava dizendo, era um processo educacional, era um bate-papo educacional, e eu disse, tem empresa A e empresa B. Esta empresa A tem muito mais valor refletido dentro dela já na bolsa do que a B. Eu falei, sabe como é que se analisa essas empresas? Daí a turma me perguntou como. Eu falei, sai daqui e vai no shopping, entra nas duas, vai fazer a experiência de consumo, você vai ver. Então, é interessante trazer as pessoas para o investimento em renda variável com essa percepção de realidade, de economia real mesmo, e de que o longo prazo existe. E para quem está olhando aí, enquanto a gente está gravando esse vídeo, a gente acabou de ver a Selic chegar em 5,5%. Nós mesmos revisamos a nossa projeção de Selic para o final do ano para 4,75%. Sabe Deus, há 2 anos, se isso era sequer imaginável, né? Então, que seja aí mais um ciclo positivo profundo, que as pessoas se interessem pelo racional de dividendo, que eu acho sensacional. Só tenho que te agradecer de novo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço aí pelo convite. Sucesso. Parabéns aí pela história de vocês também. Valeu, muito obrigado. Grande abraço a todos. Esse foi mais um Eleven Convida. Como meu time sempre me faz lembrar vocês, tem que se inscrever no canal, apertar alguma coisa para vocês lembrarem de ser avisados toda vez. Tem um sino em algum lugar nessa tela que eu não sei onde fica. Agradeço a todos mais uma vez a acompanhar o Eleven Convida. Até o próximo. Tchau.